Muito bem, desejamos falar um pouco a respeito de validação de modelos, e isso é uma questão importante dentro do contexto de modelagem e identificação de sistemas. A validação de modelos é aquela etapa difícil em que precisamos decidir se o modelo, se ele atende às expectativas, se ele atende aos requisitos, e vocês logo percebem que essa decisão ela só pode ser tomada ou respondida dentro de um certo contexto. Então, um modelo pode ser útil para uma determinada aplicação e não ser muito útil para uma outra aplicação. Então, a validação do modelo não é uma questão, digamos, absoluta, mas ela é relativa. E responder se um modelo é válido de forma absoluta, sem ter uma aplicação em vista, é muito difícil, né? Então, num problema prático, a primeira questão que vocês devem tentar responder é: para que eu quero esse modelo? E aí sim tentar enxergar se esse modelo atende às expectativas que são necessárias dentro desse contexto. O que nós vamos fazer nesse vídeo e no seguinte, daqui a pouquinho falo um pouco mais disso, é tentar responder questões muito mais básicas que supostamente devem ser úteis qualquer que seja o contexto. Então estou chamando esses vídeos de fundamentos de validação de modelos, e nós vamos escolher dois fundamentos. Um deles é a escolha do conjunto de dados, e esse é o tema do presente vídeo. E o segundo fundamento são maneiras de simular modelos em tempo discreto, e esse faz parte do vídeo Validação, Predição de um passo à frente versus Simulação livre. Ao tratarmos do presente vídeo, eu vou imaginar que vocês verão ou terão visto esse outro vídeo, né? E o contrário é verdadeiro, porque esses dois vídeos, basicamente, um supõe que o outro foi assistido. Ou, dito de outra maneira, a escolha de dados para validação quase que pressupõe que a forma de simular os modelos será uma forma adequada. E, do ponto de vista da validação, utilizando simulação, a gente pressupõe que o conjunto de dados foi também escolhido de forma adequada. De tal maneira que esses dois vídeos estão relacionados, eu separei ambos, porque senão o vídeo resultante seria muito grande, mas a minha insistência é que vocês os enxerguem como uma única coisa. Muito bem. Vamos à grande questão deste vídeo, e eu vou colocar isso na forma de uma regra de ouro, e essa regra é: para validar, use um conjunto de dados diferente daquele que foi utilizado para construir o modelo. A ideia é evitar vício, né? Então nós vamos mencionar e dar um contra-exemplo daqui a pouquinho. Muito bem, o ideal seria que nós tivéssemos, por exemplo, dois conjuntos de dados vindos de dois testes ou dois registros históricos com características parecidas, mas são dois dados diferentes. O que muitas vezes ocorre é que temos apenas um registro de dados, né, que pode ter vindo de um histórico ou pode ter vindo de um teste. Então vamos imaginar que esse seja o caso aqui, em que temos um teste e eu preciso me virar tanto para construir o modelo quanto para validá-lo a partir desse único teste. Então, o que se faz normalmente é dividir esse conjunto de dados em dois pedaços. Uma parte utilizada para a construção do modelo, e a outra para validação. Esse tamanho, ele não tem nada de científico aqui, mas é comum, dentro do possível, pegarmos 75% dos dados para construir o modelo e 25% dos dados para validação. Às vezes o pessoal pega meio a meio, bom, isso depende muito de cada caso. Mas o importante é que quando nós testarmos o modelo neste conjunto de dados, né, o modelo nunca viu esses dados até aquele momento, porque ele foi construído utilizando este registro de cá. Muito bem.
Um cuidado importante que nós precisamos ter ao tomarmos essa ação, e eu tento ilustrar isso aqui, principalmente no caso de sistemas variantes no tempo ou sistemas que operam em condições diferentes. Por exemplo, vamos pegar esse registro aqui de traço escuro. Então, ele veio operando aqui e é evidente que depois de um certo momento ele muda do ponto de operação, ele passa a operar num ponto de operação diferente. Estou imaginando que o modelo é linear. Isso significa que o modelo que foi, vamos imaginar ainda que nós partimos aqui, construímos o modelo com esses dados, ou seja, é um modelo que ele talvez represente bem o sistema nessa faixa de valores, nesse ponto de operação, mas na hora de validar, estamos em outra faixa de operação. E o modelo que talvez seja bom nessa faixa, ele não tem nenhuma obrigação de ser bom nessa faixa de cá, principalmente se for um modelo linear, né? Então, o ideal é, ao partirmos os dados, então temos que ter dados que essencialmente possam ser utilizados para testar a característica dinâmica do modelo linear de forma justa. Então, se esse, por exemplo, se fosse um cenário, o que eu faria, então eu consideraria que eu só teria esses dados, eu partiria aqui, por exemplo, construiria um modelo com essa parte, validaria com essa. Outro caso que é mais complicado é um caso em que o sistema é variante no tempo, mas a sua variação ela é suave, ela não se deu de um momento para o outro, via uma mudança de ponto de operação, etc. Então, por exemplo, esse traçado em verde, ele começou numa condição e ele foi descendo aos poucos. Nesse caso é muito difícil de partirmos um pedaço e dizemos aqui nós vamos fazer de um jeito, aqui nós vamos construir um modelo com uma janela e validar com outra. Coisas que podem ser feitas aqui, talvez, supondo que a dinâmica é a mesma, é simplesmente uma tendência, um drift, é destendenciar os dados, né? Se a gente tira uma tendência, trabalha com os resíduos. Mas isso depende de cada caso, não adianta. Então, estou só simplesmente alertando vocês para algumas das questões que surgem quando vamos validar modelos. Vou terminar com esse exemplo. Esses dados são dados de medição, o processo é um processo térmico e nós vamos começar considerando esse lado aqui à esquerda. Os dados de medição, que são os traços contínuos, são iguais, e o que vocês veem pontilhado é o resultado de simulação de modelo. No quadro de cima, modelo que eu chamei de modelo 1, no de baixo, modelo chamado de modelo 2. Chama atenção para o fato de que até esses pontos aqui, observem que eu só tenho um traço. E a razão é que eu utilizo essa janela de dados para inicializar esses modelos. E a partir daqui que o modelo é largado, e é simulado a partir desse ponto. Mais a respeito disso eu tratarei no vídeo sobre maneiras de simular. Muito bem, então olhando para esses dois gráficos, esse daqui, modelo 1 e esse aqui, modelo 2, é muito difícil de escolher por um deles, né? O desempenho deles parece muito semelhante. E mais, esse modelo 1, que vocês não sabem, ele é não linear, e esse modelo 2 é linear. Então, pelo princípio da parcimônia, eu escolheria, olhando para esse gráfico, o modelo 2. Por quê? Porque o desempenho deles é parecido e o modelo 2 é mais simples. Então, eu ficaria com o modelo 2. Muito bem, vamos olhar aqui para o lado da direita. São os mesmos modelos. Modelo 1, modelo 2. São exatamente os mesmos modelos. O conjunto de dados aqui é diferente, né? Então, aqui temos o ponto em que a gente solta o modelo até que os dados foram utilizados para inicializar. Temos aqui, no caso do não linear, fácil de ver um momento meio transiente, isso é um transiente numérico, que todo algoritmo matemático tem, mas depois de vencido esse transiente, observe que o modelo mais ou menos acompanha bem o registro de dados. A exceção desta região
mas depois soubemos, conversando com o operador, de que essa região houve uma perda de comunicação de dados, de modo que o que está aqui, né, são dados completamente fictícios, houve uma perda de conexão e, enfim, isso aí não é o que aconteceu no processo, mas tudo bem, são os dados que chegaram a teu sistema. Muito bem, observe aqui que o modelo 2, em nenhum momento ele consegue ajustar bem os dados. Então, aqui ele falha na subida, ele falha na descida. Observe que na descida ele atinge estado estacionário antes do que o processo, o que não ocorre aqui. E, a bem da verdade, a questão é que essas são as características de um modelo linear. A pergunta é, se eu for basear nesse conjunto de dados, eu não tenho nenhuma dúvida, eu escolheria o modelo 1. Agora, se eu fosse olhar aqui, eu escolheria o modelo 2. Então, e aí, como é que eu faço? Agora que é a questão. Esse conjunto de dados foi o conjunto de dados de modelagem. E esse é o conjunto de dados diferente, que é um conjunto de dados adequado para validação. Então, a grande notícia, a grande mensagem aqui é que mesmo um modelo com desempenho não muito bom, eventualmente poderá ter um desempenho aparentemente bom nos dados de modelagem. Então, validar com dados de modelagem não traz à tona possíveis ou necessariamente possíveis deficiências dos modelos. Então, a regra é, sempre que possível, valide com um conjunto de dados diferente daquele utilizado para construir os modelos e estimar os seus parâmetros.